Olha, já faz 20 anos que 1999 aconteceu e nunca mais houve um ano tão incrível na história do cinema em questão de lançamentos. Eu diria que 99 foi simplesmente o melhor ano da história do cinema. Presta atenção nessa lista. Clube da Luta, Sexto Sentido, Beleza Americana, Bruxa de Blair, Quero Ser o John Malkovich, 10 Coisas que Eu Dei em Você, Virgens Suicidas, Magnolia, Tudo Sobre Minha Mãe, De Olhos Bem Fechados, O Mundo de Andy, American Pie, Garota Interrompida, Espera de Milagre e muitos outros filmaços foram lançados naquele ano. Seja muito bem-vindo a Cine 99, uma locadora onde você pode encontrar os principais lançamentos do penúltimo ano do século XX. E pela sua cara eu tô vendo que você gosta de ficção científica. Chegou há pouco um filme em DVD que acho que você vai gostar bastante. Matrix, um filme revolucionário tanto no sentido filosófico quanto no âmbito tecnológico. Na década de 90, o mundo aprendia a desbravar as matas virgens da internet e as pessoas foram gradativamente ocupando um novo território virtual. No universo online, inclusive, já se armazenava dados e se realizavam transações importantes, o que jogava o mundo dos acumuladores de papel ao esquecimento e dava lugar a essas máquinas poderosas. A simples virada do ano 1999 para o ano 2000 gerava especulações apocalípticas, é a melhor palavra para dizer. Isso porque as pessoas acreditavam que as máquinas não seriam capazes de compreender que a data 010100 era o dia seguinte de 31 de 12 de 99. Um simples erro de leitura poderia levar o mundo digital ao colapso. Era a ameaça do bug do milênio. E se minha conta for zerada? E se os aviões começarem a bater? E se houver um colapso nuclear? Cuidado, cidadãos! É o bug do milênio! Foram gastos cerca de 300 bilhões de dólares em medidas preventivas em todo o planeta, tudo pelo receio dos computadores durante o Réveillon iniciarem o ano 1901 ou 1900, ao invés de entrar nos anos 2000. Até o Steve Jobs aproveitou a onda para fazer uma publicidade um tanto quanto duvidosa da Apple, usando o computador HAL de 2001, Uma Odisseia no Espaço. Do you remember the year 2000, when computers began to misbehave? I just wanted you to know. It really wasn't our fault. The human programmers never taught us to recognize the year 2000. When the new millennium arrived, we had no choice but to cause a global economic disruption. It was a bug, Dave. I feel much better admitting that now. Only Macintosh was designed to function perfectly, saving billions of monetary units. You like your Macintosh better than me, don't you, Dave? Fora a preocupação digital, o temor religioso do fim do mundo também assombrava as pessoas no ano de 99. O profeta Nostradamus, inclusive, havia previsto uma grande destruição para aquele ano, mas ele falhou miseravelmente. Outras profecias religiosas destrutivas também assombravam o imaginário popular. Muita gente acreditava que os avanços tecnológicos acelerados causariam a ira de divindades e a raça humana sofreria o castigo apropriado. Apesar de nenhum grande desastre tecnológico ter acontecido, a ansiedade ainda pesava no ar. Foi com esse sentimento coletivo gerado pela incerteza da transição de um milênio para o outro que os grandes diretores de 99 conseguiram capturar e traduzir para as obras-primas daquele ano. E é aqui que entra a teoria da realidade simulada de Matrix. Matrix conta a história de Thomas Anderson, um entediado trabalhador de escritório que nas horas vagas é um hacker chamado Neo. Um dia Neo conhece Morpheus, que revela a ele que todos vivemos de uma simulação de computador chamada Matrix. You take the blue pill. The story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill, you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes. All I'm offering is the truth, nothing more. Quando recebeu o roteiro escrito pelas irmãs Lana e Lily Wachowski em 92, o iniciante agente de talentos Lawrence Matt sabia que aquele era exatamente o tipo de história que ele procurava.
Mattes, que havia estudado filosofia na faculdade, percebeu semelhanças entre os questionamentos da história das irmãs roteiristas e uma linha de pensamento filosófica do século XVII. Apesar de ter ficado empolgado com o roteiro, ele tinha uma dúvida. Como que ele ia convencer um estúdio que aquela ideia tão complexa ia gerar retorno financeiro? O agente começou a circular o roteiro em 95. Naquela época, a internet era discada e dominada por hackers militares e acadêmicos, mas logo se tornou um fenômeno popular por conta da banda larga. O roteiro de Matrix era todo cheio de ação, tiro, perseguição, porradaria, gente flutuando e andando pelas paredes. E mesmo assim os estúdios pareciam achar que o filme era inviável. A única empresa que se interessou por Matrix foi a Warner, mas mesmo assim ninguém entendeu nada da história. The Matrix is a system, Neo. That system is our enemy. Were you listening to me, Neo? Or were you looking at the woman in the red dress? I was... Look again. Freeze it. This isn't the Matrix. No. It's another training program designed to teach you one thing. If you are not one of us, you are one of them. A Warner então sugeriu que as irmãs Wachowski dirigissem um outro filme antes de começarem a produção de Matrix, como um teste para saber se elas seriam capazes ou não de conduzir a realização de um filme tão complexo. Mesmo depois do sucesso de Ligadas pelo Desejo, um filme lançado em 96, os executivos da Warner ainda precisavam de mais argumentos para financiar a Matrix. As Wachowski então levaram as belas artes conceituais de Geoff Darrow e mostraram as imagens do que seriam os dispositivos tecnológicos imaginados para o filme. Foi aí que o pessoal da Warner começou a sacar sobre o que se tratava o filme. A produção total de Matrix foi avaliada em 60 milhões de dólares. Mesmo assim, essa quantia estava bem abaixo do que foi gasto, por exemplo, em Batman e Robin em 97. Os cinemas estavam saturados de sequências e remakes, e o público buscava filmes originais. O risco de lançar Matrix começava a valer a pena, e dessa forma se abriu a oportunidade para a produção de um dos melhores filmes dos anos 90. This. Para esse filme acontecer era necessário um elenco estelar e para o papel principal as Wachowski foram atrás de Will Smith. Ofereceram o papel para o ator, mas ele decidiu fazer as loucas aventuras de James West. O papel ainda acabou recusado pelo Nicolas Cage antes de chegar na mão do Keanu Reeves. Ao lado do Lawrence Fishburne, da Carrie-Anne Moss e do Hugo Weaving, ele teve a chance de trabalhar com Yuen Woo-ping, famoso coreógrafo de filmes de ação da China, que era uma das referências das irmãs Wachowski. Porém, pouco antes da pré-produção, o ator sofreu uma lesão nas costas e estava tão fraco que mal conseguia andar. Mesmo assim, ele decidiu participar dos treinamentos, pois sabia da importância das cenas de ação, e por isso, o Woo-ping passou para ele exercícios apenas para as mãos. As lutas acabaram como um dos destaques do filme, que pegou todo mundo de surpresa em meados de 99. Matrix foi um sucesso de público e também de crítica. Fora as impressionantes cenas de ação, um dos grandes impactos do filme foi no campo das ideias. Se você achava que as Wachowskis eram geniais por terem escrito Matrix, elas foram muito influenciadas por um cara chamado René Descartes. René Descartes nasceu na França em 1596 e viveu por 54 anos. Como ele não tinha uma Matrix para ajudar ele a duvidar da realidade, ele usou a própria vida como inspiração. À medida que ele conhecia mais o mundo, ele foi entendendo que nem tudo que ele acreditava desde criança era verdade. Como essas verdades foram uma por uma caindo por terra, ele já se antecipou e começou a duvidar de tudo, absolutamente tudo que ele acreditava. Ele era o nível máximo do cético. Ele pensava que se ele fosse tomar qualquer atitude na vida dele baseada em uma crença falsa, ele poderia acabar fazendo uma grande besteira. E isso nem é uma coisa que acontece hoje em dia, né? Veja só, cidadãos! A Terra é obviamente plana, a gravidade não existe e o homem nunca pisou na Lua. Então foi por isso que Descartes começou do zero. Ele pensou o seguinte: qual é a primeira coisa a qual eu posso confiar 100%? Sem dúvida. Será que eu posso acreditar pelo menos no que meus olhos veem, no que minhas mãos encostam? E ele chegou à seguinte conclusão que
Não. Pra pensar nisso, você nem precisa ficar bêbado e sentir tudo rodando, nem ficar doente e sentir tudo com um gosto mais amargo. É só você lembrar daqueles pequenos truques de ilusão de ótica que viralizaram, tipo aqueles das cores do vestido e do sapato. Então, se a nossa percepção de mundo pelos sentidos pode ser influenciada pelo nosso cérebro, alguém pode manipular o que a gente vê, ou ouve, ou sente, será que nada do que está ao seu lado realmente existe? Aliás, em uma entrevista, o Elon Musk, sabe o Elon Musk, fundador da Tesla Motors, do SpaceX e de várias outras coisas futuristas? Então, ele acredita que a chance da gente não estar vivendo em uma realidade simulada é 1 em 1 bilhão. A gente tem 99,9999% de chance de estar vivendo em uma grande Minecraft criada por uma criança de 8 anos no futuro. O Elon Musk chega a essa conclusão pensando no seguinte: se a humanidade hoje é capaz de criar jogos e simulações de realidade numa velocidade muito acelerada, o que garante que a gente não vai conseguir recriar o mundo e a história da humanidade em um game daqui a pouco tempo? E se a gente pode chegar a esse ponto, o que garante que a gente não é parte de um grande game criado por algum ser evoluído já existente no futuro? Ah, meu Deus! Na época que Descartes existia, no século XVII, nenhuma tecnologia ainda era capaz de desenvolver uma simulação de realidade. Por isso, o matemático nunca poderia ter chegado à mesma conclusão que o Elon Musk. A única coisa que ele tinha certeza era que ele era capaz de duvidar de tudo. E a dúvida não vem do nada, ela precisa de alguém que duvide. E para duvidar, a pessoa precisa pensar. E a partir daí, chegou a famosa frase: penso, logo existo. Cara, se ele vivesse no século XXI, ele podia até duvidar dessa conclusão, porque a conclusão que ele chegou também poderia ter sido criada por uma realidade simulada. Provavelmente ele ia ter ficado louco. É basicamente isso. Ou ia ter escolhido ficar com a pílula azul e ter vivido na ignorância tranquila. Why didn't I take the blue pill? Se Matrix mostrava o mundo real como uma realidade simulada e manipulável, o filme precisava desenvolver uma tecnologia de computação gráfica que conseguisse mostrar os personagens dando saltos voadores, desviando de balas em alta velocidade e fazendo movimentos impossíveis para as leis da física. Para isso, as próprias irmãs Wachowski já haviam idealizado o que no roteiro elas chamaram de bullet time, mesmo de saber exatamente o que isso significaria. A descrição da famosa cena do telhado a que Neo desvia das balas e consagrou para o mundo um efeito inovador foi feita da seguinte forma no roteiro: explosões de arma à medida que entramos no espaço líquido do Bullet Time. O ar chia com maços de chumbos unindo como moscas nervosas, enquanto Neo gira, se curva, mergulha entre eles. Neo se entorta impossivelmente para trás, com uma mão no chão, quando uma espiral de bolas cinzentas rasga o seu ombro. A ideia para a execução do efeito bullet time era bastante ousada para a época. A câmera se movia em velocidade normal, mas gravaria todo o movimento da cena em slow motion. Isso criaria o espaço líquido, como se a câmera pudesse se mexer para qualquer lugar ao redor de Neo e capturar todos os detalhes. De acordo com a Lana Wachowski, a intenção era criar um efeito visual que desse a impressão de que os limites da realidade estavam sendo forçados ao máximo. Essa tomada demorou quase 2 anos para terminar e custou aproximadamente $750 mil em computação gráfica. Mas o investimento, quando a gente percebe hoje, valeu a pena. Os efeitos especiais em Matrix prestaram um serviço perfeito para a narrativa do filme. O bullet time permitiu que a ideia de manipulação das leis da física fosse crível e levou o público a embarcar na filosofia da realidade simulada cheia de simbologias, e a principal delas envolve o protagonista de Keanu Reeves. Em grego, Neo significa novo e é um anagrama para One, que é traduzido para o português como escolhido. Mas para quem não se lembra, o nome verdadeiro do personagem de Keanu Reeves é Thomas Anderson. Na tradição católica, Thomas é o nome em inglês de Tomé, o apóstolo de Cristo que sempre duvidava. Se lembra do Descartes? Já Anderson significa filho do homem. Sabe quem era conhecido como filho do homem? Ele mesmo, o nosso querido JC, Jesus Cristo. Considerado o escolhido para conduzir a humanidade para a salvação, que é a mesma missão do Neo. É assim que Thomas Anderson vai ao longo do filme se transformando em Neo, e quando ele assume esse nome, ele vira verdadeiramente o escolhido. It is the sound of your death. Goodbye.
Mr. Anderson? My name is Neo. E essa evolução a gente pode perceber através das roupas do personagem. A designer de figurino de Matrix foi Kim Barrett. Durante a pré-produção do filme, ela saiu pelas lojas de tecido de Nova York procurando por materiais leves e baratos, como o vinil, por exemplo. Muito se fala no roteiro a respeito de pessoas aparecendo e fundindo no mundo que habitam. O tecido de lycra brilhante e escuro de Trinity ajudava a personagem a se movimentar e a não ser vista. Isso porque a figurinista queria que ela se mexesse como uma mancha de óleo sobre a água. O sobretudo de Neo foi pensado para dar ao personagem a impressão de quase um ancião, um sacerdote, que desse a impressão de alguém que finalmente assumiu suas responsabilidades. A figurinista também foi responsável pelo design de vários tipos de óculos dos personagens, e ela decidiu que as lentes seriam todas reflexivas. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que os olhos só seriam vistos caso a cena pedisse. I'm going to be honest with you. I hate this place. Assim como grande parte dos filmes de 99, Matrix conseguiu capturar o espírito da época. O longa ajudou a incentivar as pessoas a enxergar de forma diferente o mundo ao redor. Quem controla a minha vida? Eu sou de fato feliz ou estão usando o consumo para me fazer pensar que eu sou feliz? Será que de fato eu existo? O desenvolvimento tecnológico, sem dúvida, contribuiu para aprofundar esses questionamentos ali no final dos anos 90. Em uma entrevista, a própria Lana Wachowski disse que as pessoas de pensamento livre são aquelas que questionam todo tipo de Matrix, todo tipo de sistema, todo tipo de pensamento e de crença, seja político, religioso ou filosófico. Olha, as dúvidas e questionamentos não foram tão pesados quanto Descartes fez lá no século XVII. Mas mesmo assim, as ideias do Matrix repercutem até hoje na luta contra a autoridade e o consumismo. E falando em consumismo, no próximo episódio eu acho que eu vou te indicar um filme que você vai gostar bastante. Vou pegar ele aqui. Não perca!